Então, eu trouxe aqui algumas classificações, né, desses métodos cromatográficos. Então, em coluna, a gente tem cromatografia líquida, gasosa e supercrítica. Né? Planar, a gente tem a cromatografia em camada delgada, cromatografia em papel, né, que são aquelas clássicas, e temos também a cromatografia líquida clássica lá que a gente viu. De acordo com a fase móvel, pode ser a cromatografia gasosa, a cromatografia gasosa de alta resolução. Utilização de líquido, a gente tem a cromatografia clássica, né, que é a de coluna aberta, a cromatografia líquida de alta eficiência, que é o HPLC, e gás pressurizado, né, a cromatografia supercrítica, né, usando aí o gás. De acordo com a fase estacionária, a gente tem líquida, sólida e quimicamente ligadas, né, que são as quimicamente ligadas, é a partição, né, que ocorre aí numa cromatografia de fase reversa. A gente vai ver todas essas definições agora. De acordo com o modo de separação, né, então são esses três modos principais que ocorrem: a dissorção, partição e troca iônica. Né? A dissorção aí acontece muito em cromatografia de fase normal, que usa aí como fase estacionária, igual o Tuelst usou lá, compostos polares. Né? A partição já é o contrário, a fase estacionária é apolar. E a troca iônica aí é quando a gente trabalha com íons, né? Então a gente tem esse modo de separação e por íons. Tá? Não vou ficar entrando em detalhes aqui em cada um, senão a gente ia ficar discutindo aqui por um momento longo aí, né? Então aqui é um quadro, um fluxograma aí mostrando a cromatografia, né? Planar, em coluna, aí tem gás, tudo misturado. No nosso caso aqui a gente vai trabalhar muito com a cromatografia líquida, né? Pode ser planar, que a gente viu lá a cromatografia de papel, cromatografia de camada delgada. Em coluna a gente tem o HPLC convencional, que a gente chama de clássica, né? E o HPLC a gente vai trabalhar, esqueci lá no anterior, a exclusão também, que é um método de separação muito importante, porque isso é feito pela o tamanho da minha molécula, tá? Essa por exclusão, isso é usado bastante em bioquímica, né? Em processos bioquímicos, né? A instrumentação do HPLC, aqui já é uma representação do equipamento, né? Eu tenho o solvente, né, que vai ser a minha fase móvel, a bomba, aí eu vou ter um injetor que pode ser manual ou automático, né? A gente vai ver todas essas diferenças. O amostrador automático, onde a gente coloca os vais com as amostras, a coluna, né, que no final das contas isso daqui é o coração da análise, né, da análise cromatográfica, né? Então temos os detectores, que são vários os detectores, a gente vai ver alguns. O descarte, né, que é o resíduo que é gerado, igual eu citei anteriormente, falei que é uma técnica que a gente consegue fazer várias e descobrir várias analitos, mas porém ela gera aí uma quantidade considerada aí de resíduo, tá? E no final a gente tem o software lá, o sistema de controle, né, que é o registrador, ok? Então aqui é uma simplificação desse processo. Então aqui é uma foto, eu trouxe essa foto porque esse é o HPLC que eu comecei a trabalhar desde 2007, né, que eu fui aprendendo tudo. Eu aprendi nesse equipamento, é da professora Graça, lá do Departamento de Química, tá? Tem a minha colega, amiga, né, madrinha e tudo mais, a Maria Luísa, né, que ela está assistindo. Hoje ela que está tomando conta lá desse equipamento, às vezes a gente troca algumas informações, e isso é muito prática mesmo, tá? Então aqui a gente tem o HPLC, a fase móvel, injetor, bombas, coluna, detectores, software. Aqui a gente não tem forno, tá? Os HPLCs é muito importante ter o controle de temperatura, tá? Para separação cromatográfica. Nesse caso aqui a gente não tem, então a gente trabalha só com a temperatura ambiente, tá? Que isso a gente consegue ou não fazer separações, consegue, de perfeita qualidade, né? Então isso pode interferir ou não, então vai depender muito de como você está manuseando aí e padronizando o seu método. Aqui uma imagem da fase móvel, né? Nesse caso aqui é binário, né? A gente vai trabalhar com uma fase móvel A e B, né? Então a gente tem essas diferenças. Bombas, então a gente tem duas bombas, né? Sistema binário. O autoamostrador, né?
onde a gente coloca os vaios aí preparados, as amostras, e aqui a gente tem o sistema de injeção, nesse caso aqui uma injeção automática, tá? É muito raro você ver agora cromatogramas, desculpa, HPLC de maneira manual, é muito raro ver isso, mas ainda é muito utilizados, tá? Então aqui a minha coluna cromatográfica, né, sem o forno, aqui já é uma imagem do cromatógrafo do CAPQ, lá da Química também, lá da UFLA, do Departamento de Química. Então aqui é a coluna acoplada aqui ao forno, né? Então aqui é uma... A gente tem o controle de temperatura, então se eu programar uma temperatura X lá, em toda a minha corrida cromatográfica vai ficar essa temperatura controlada, né? Então aqui são os detectores, a CBM, que é o controlador disso tudo, que faz a conexão. Então aqui um detector de fluorescência, um DAD, e aqui seria um coletor de fração, né? Eu posso trabalhar aí, igual o Tuelst fez lá, eu fazer coleta de frações, né? Vou citar um exemplo aqui de extrato, vamos falar de extratos vegetais. Eu posso pegar um extrato, fazer toda a minha corrida cromatográfica, aquele pico que eu tenho o desejo de identificar, eu coletar a fração dele e isso mandar para um HPLC massa, ou se não um GC massa, e fazer toda a identificação, tá? Então, identificações, a gente até pode fazer por HPLC, mas a gente vai depender sempre de um padrão, e quando a gente tem algum composto que a gente não tem aquele padrão feito a corrida cromatográfica, a gente tem que fazer uma identificação, que é igual as meninas mostraram na apresentação anterior, que é usando aí um massa, né? Aqui a imagem do computador, onde está instalado o software, aqui é o software, que é uma corrida cromatográfica, um cromatograma real aí de como fica lá no programa, ok?